Lucas capítulo 26, capítulo 1, versículo 26. Que aí a gente pode acompanhar a leitura aqui, os nossos irmãos em casa também. Lucas capítulo 1, versículo 26, eu vou ler até o versículo 38. Diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi levado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Podemos seguir, Lara. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas, até o 38. Volta, por favor, perdi. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, e que aconteça comigo o que você falou. E então o anjo foi embora. Vamos orar mais uma vez? Convido você agora a fazer a sua oração mais uma vez e falar: Senhor, fale o meu coração um pouco mais diante de tudo aquilo que o Senhor já falou nessa noite. Ore nesse instante. Obrigado, Senhor, por tudo que a gente participou deste culto até aqui, por aquilo que lembramos nessa noite, por aquilo que a Tua palavra nos lembrou. E apesar da gente ter visto já a cidade se movimentando para o Natal, quando estamos diante da Tua palavra e recordamos a anunciação feita pelos anjos, quando recordamos que tudo isso fazia parte dos Teus planos, isso tinha a ver com a Tua promessa, Deus, aí nós entendemos de fato, estamos mais uma vez nos aproximando de uma data muito especial para a vida do Teu povo, para a vida da Tua igreja. Nos ajude, Deus, neste ano também, a fazer com que o Natal não seja para nós apenas uma mera celebração, uma data comum, uma data a ser explorada. Não nos deixe, Deus, não nos deixe perder de fato o verdadeiro sentido do Natal, e que de uma maneira especial o menino Jesus possa nascer nos corações que não Te conhecem, nos corações aflitos, que precisam tanto de um toque especial da intervenção do Senhor. E nós suplicamos, Deus, que neste tempo de Natal, em que estamos sim mais sensíveis, as pessoas sensibilizadas pela data, Deus, que o Senhor use tudo isso para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja e para a salvação do perdido. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.
Amém. Convido você a manter a sua Bíblia aberta neste texto do capítulo 1 de Lucas. A partir do versículo 26, nós lemos até o versículo 38. Nós lemos logo no início, o texto diz que no sexto mês de quê? De que sexto mês? E no meio do texto nós lemos isso, quando no versículo 36 o anjo diz: olha, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês. Então o anjo já tinha passado lá na casa de Isabel 6 meses antes, já tinha falado com ela que ela seria mãe, ela também não podia ter filhos, estéril, e acontece aqui também um grande milagre na casa de Isabel e Zacarias, e depois que essa história na casa de Isabel e Zacarias comove, mexe com todos eles, mexe com a família, 6 meses depois o anjo vai até Maria e fala isso aqui que nós lemos com Maria, fala: Maria, olha, vai acontecer algo extraordinário na sua vida, você foi escolhida, a graça de Deus trombou aí com você, com a sua vida, com a sua história, e algo tremendo vai acontecer. E o anjo conta tudo aquilo ali, e no meio dessa história ele fala: olha só, para Deus não vai ter impossíveis em nenhuma das promessas dele, porque Isabel, sua prima, que era estéril, está grávida também. E logo depois, se você chegar na sua casa e quiser continuar lendo esse texto mais uma vez, você vai ver que a Maria sai da sua casa e ela vai se encontrar com Isabel, e elas precisam conversar sobre isso, elas precisam colocar ali as notícias em dia, elas precisam ali as primas ali conversarem sobre esses acontecimentos fantásticos, e algo maravilhoso acontece neste encontro aqui. Isabel vai ser a mãe de João Batista, aquele que vai preparar o caminho de Jesus, que vai preparar toda a trajetória ministerial de Jesus. Mas aqui neste texto, quando nós lemos textos como este, eu tenho uma certa crise em algumas épocas do ano. Natal é uma delas, Páscoa é outra. A Páscoa é uma delas também, mas e até mesmo casamento. Quando eu vou diante de um casamento, são poucos textos que a gente tem que falam sobre os assuntos. Então, vez por outra, a gente, com 20 anos de ministério, a gente já pregou aí sobre Natal, nos mesmos textos, muitas vezes. E a pergunta que eu sempre faço a mim mesmo, em todo o período de Natal, é essa daqui, ó. Será que existe alguma coisa a ser descoberta por nós ainda no Natal? Será que existe alguma coisa que a gente não sabe sobre o Natal? O Natal de Cristo, o Natal da Bíblia, o Natal verdadeiro, será que a gente ainda tem alguma coisa para aprender sobre isso? Eu sempre me pergunto, para ver se existe algo a ser pensado aqui. Quando a gente olha a Bíblia inteira, lá de Malaquias, quando termina o Antigo Testamento, e vamos entrar no Novo Testamento, há um silêncio de 400 anos. Deus fechou os céus, passou a não falar com o seu povo. E nós lemos o texto de Isaías, capítulo 9, lá por cerca do ano 470 a.C., Isaías falando aquilo ali, e apontando logicamente para um rei muito próximo dos seus dias, mas que um reinado que não vai ter fim é o reinado de Jesus, e nós ampliamos então essa visão, ou seja, isso começa muito tempo antes. E aqui nós vemos no no Evangelho de Lucas, como lemos aqui, que o silêncio foi quebrado. De repente acontece assim uma explosão, uma onda de atividade angelical. Os anjos começam a falar agora. Enquanto um evangelista fala que os anjos estiveram lá, depois do nascimento de Cristo, falando que Jesus tinha nascido, outro anjo vem trazer notícias aqui para Isabel, para Maria, para José, ou seja, os anjos agora estão em plena atividade, todo mundo trabalhando agora, o silêncio foi rompido. E o mundo precisa de algo assim, o mundo daquela época experimentaria então de um cumprimento profético. Nós lemos então Isaías, e eu espero que você tenha conseguido perceber isso daí, como é que, poxa, 470 anos, e a gente canta nas estrelas, vejo sua mão, eu sei o sentido do Natal, e a gente lê aqui o que o anjo fala com Maria, a gente fala, poxa, mas isso tudo está conectado, há uma conexão nisso daqui, ou seja, o mundo entra em cumprimento profético nos dias do nascimento de Jesus. E a aparição desse anjo? Vamos falar a verdade, se a gente parar para imaginar a cena, e que bom que a gente já conhece a história.
Maria, aquela jovem que está preparada para se casar. E de repente o anjo aparece, lá numa cidadezinha nada a ver. Acho eu, que menor que Ibitirama. Vocês podem ter certeza. Uma cidadezinha pequenininha. E ali o anjo aparece para uma virgem desposada, pronta para se casar, cheia de sonhos. Uma jovem, muito jovem, cheia de expectativas. Hoje a gente estava vindo no carro, eu, Eliane e as crianças, e de repente o Natan fez uma brincadeira com a Ana, falando de um namorado, e a Ana falou assim, eu não estou na idade de namorar. E eu imediatamente reafirmei, falei, é isso mesmo, não está na hora ainda não. Na semana passada, a gente estava no casamento da Júlia, e o Ronaldo, que está em casa nos acompanhando, bem resfriado, falou que não vem, se cuida aí. O Ronaldo lá falou comigo assim, o seu está chegando. Eu falei, vai demorar. Ele, mas está chegando. Eu falei, mas vai demorar. E o Ronaldo insiste em falar que está chegando. E eu afirmo que vai demorar. E a Eliane fala, está chegando. E aí, a expectativa. A Ana fala, eu vou me casar um dia. E vou ter meu esposo. A expectativa disso. Imagina Maria, chegando na hora, já conhecia o seu noivo, já sabia quem era, tudo estava sendo preparado. E de repente chega um anjo com essa notícia e fala assim, Maria, seguinte, vai ter uma pequena mudança aí nos seus planos. Você vai ficar grávida. Uma jovem com cerca lá dos seus 16 anos. Como assim? Em outro evangelho ele diz, mas ela diz, como assim? Eu não conheço homem nenhum. E o anjo então diz essas palavras, olha, tem a ver com o que Deus resolveu fazer na sua vida e através de você. Então a Maria vai descobrir algumas coisas aqui. E é isso que eu quero compartilhar com vocês agora. Quais são as descobertas de Maria lá, naqueles dias, com o anúncio do anjo, com a sua gravidez e com as coisas que ela iria ver a partir daqueles dias? Essa é a ideia aqui. Quais são as descobertas de Maria? Algumas. E seria primeiro a seguinte descoberta. Maria ia descobrir, primeiro, que os planos de Deus são eternos. São eternos. Olha o que diz aí de novo, se você puder, com a sua Bíblia, no versículo 37. Quando o anjo fala, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Versículo 36, ele diz, Isabel, sua parente, também concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o 6º mês, olha, não tem impossível. Olha o versículo 33, quando ele diz, ele reinará para sempre. Mas que reino é esse? Isaías tinha falado sobre isso lá, quando nós lemos. Ou seja, vai acontecer, vai chegar um rei, vai aparecer um rei, que vai ter um reinado que vai durar eternamente. Esse reinado não vai ter fim. Era essa a expectativa de Israel lá de Isaías. E Maria vai aprender isso então, que os planos de Deus são eternos. E eu penso o seguinte, que talvez anterior a isso, talvez antes de aprender que os planos de Deus são eternos, seja muito bom a gente saber e ter em mente que Deus tem planos. Deus trabalha com planos, Deus não trabalha com um acaso. Como o Rogério falou hoje pela manhã, Deus não trabalha com as surpresas do que vai acontecer amanhã. Deus tem um plano. E eu quero, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu quero também fazer um alerta. Aonde na Bíblia a gente lê que Deus tem um plano para você? Já ouviram falar isso? Deus tem um plano para você. Deus tem um plano. E Ele resolveu nos usar no plano dEle. Porque geralmente quando a gente fala ou ouve as pessoas dizendo Deus tem um plano para você, geralmente é para cobrir a pessoa de alguma bênção, de alguma coisa. Isso não diz respeito ao plano de Deus. Deus tem um plano acontecendo. Deus está resgatando a sua criação perdida. Deus está restaurando o seu reino na sua plenitude. Deus está fazendo novas todas as coisas. Deus está transformando a vida de pessoas. Deus está se encontrando com gente, salvando gente, tirando gente da morte. Deus tem um plano. E Ele é eterno. Mas a Maria vai aprender uma outra coisa.
que as promessas de Deus são infalíveis. Nós, brasileiros, principalmente, a gente, quando ouve a palavra promessa, a gente se assusta, porque a gente está cansado de promessa que falha. Até mesmo dentro de casa, não é? Ah, você prometeu. Os versículos 32 e 33. Ele será grande. Olha a promessa. O seu filho, você vai chamar ele de Jesus. Versículo 32. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Maria sabia o que isso significava. O trono de Davi, o grande rei de Israel. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, seu reinado não terá fim. E a Maria precisaria aprender que os planos de Deus são eternos e que as promessas de Deus não falham. Mas o que Deus então precisa para fazer isso tudo acontecer? Eu penso então, mas como vai ser isso? Como é que esses planos, para que esses planos sejam eternos? Para que essas promessas não falhem. É preciso de algo gigantesco aqui, em torno disso. E o que seria esse algo gigantesco? Poder. Maria ia aprender que o poder de Deus é ilimitado. É por isso que Isabel, ao ficar grávida, ela sai correndo para ir lá conversar com Maria. E ela chega, quando ela se encontra, a criança na barriga da Isabel, ela se mexe. E a Isabel fala: quem é essa que veio diante de mim? Que honra é essa que eu tenho de encontrar a mãe do meu Salvador? A criança se estremeceu aqui dentro de mim só em perceber que você chegou, que você está chegando. E o anjo diz para Maria: Maria, fica tranquila, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Os planos de Deus são eternos. As promessas do Senhor são infalíveis. O poder de Deus, o poder do Senhor é ilimitado. Há algumas questões assim que a gente olha nos tempos do que Maria descobre e no que o Evangelho demonstra para a gente. Vamos fazer essa ponte entre passado e presente, passado e futuro também. Por que não dizer? Se a Maria descobre que os planos de Deus são eternos, mas o Evangelho nos mostra a cruz. O cordeiro, diz a Bíblia que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Deus sabia lá no Éden e antes dele, mas lá no Éden é prometido alguém que vai restaurar a ordem. O primeiro sacrifício que acontece é no Éden, para encobrir o pecado de Adão. O primeiro sacrifício que acontece na história da humanidade é feito pelo próprio Deus. Porque o homem, quando percebe que ele cometeu lá o seu pecado, que ele está nu diante de Deus, ele cata as suas folhas ali juntamente com a sua mulher, com a Eva, e ele faz ali algumas roupas de folhas, e ele procura cobrir a sua vergonha, e de repente Deus chega para confrontá-lo e conversar com ele, e ele está cheio de medo porque ele pecou, e diz a palavra de Deus lá em Gênesis, que Deus fez roupas de peles para Adão e para Eva. E de onde Deus tira isso? Sacrifício. Deus sacrifica algum animal ali para tirar a sua pele, para cobrir a vergonha do homem. Os planos de Deus são eternos. Houve já quem disse no passado que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Se a Maria descobre que as promessas de Deus são infalíveis, olha, Jesus, quando vai conversando com seus discípulos, Jesus vai dizendo o seguinte para eles: olha, estou aqui com vocês, mas isso não vai durar muito tempo, porque importa que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, seja preso, seja acusado, seja morto, e ao terceiro dia vai ressuscitar. Essa é uma promessa que não podia falhar.
Se essa promessa falha, o cristianismo desaba. Se a ressurreição não acontece, o cristianismo perde totalmente a sua razão de ser e seria como qualquer outra religião banal. Mas a promessa de Deus, no meio daquilo que Ele faria na cruz, Cristo ressuscita dos mortos, e não é um Deus morto, é um Deus vivo, que vai voltar para buscar a sua igreja. Se a Maria aprendeu que o poder de Deus é limitado, nós podemos crer que o novo nascimento existe, e ele é real. Ele pode fazer de mim e de você um novo homem, uma nova mulher, transformar a nossa vida, transformar a nossa essência. Por pior que seja o pecador, por maior que seja o seu pecado, por maior que seja a sua culpa, o poder de Deus é ilimitado para nos transformar e nos dar uma nova vida, nos dar novas perspectivas e sim, nos dar um ano novo de fato e uma vida de novidade. A Maria descobre que os planos de Deus são eternos, e nós vimos a cruz ser cumprida. Maria viu que as promessas de Deus são infalíveis, e nós vimos a ressurreição. Maria aprendeu que o poder de Deus é ilimitado, e nós aprendemos sobre o novo nascimento. Então o que a gente faz, gente? Se o Natal não é novidade mais para a gente, se a gente não tem mais nada que aprender com o Natal, eu diria o seguinte, e aqui está a cereja do bolo de tudo isso. Ao celebrar este Natal, o Natal deste ano, de 2000, pense no Natal de 2021. O seguinte, torne as descobertas de Maria pessoais. Torne as descobertas de Maria algo como se fossem suas. Se aposse disso. O que Maria descobriu? Que os planos de Deus são eternos. Então, de que maneira a minha vida e a sua vida se encaixa dentro dos planos de Deus? De acordo com o que Deus está fazendo na eternidade, desde toda essa época, toda essa história bíblica, desde lá de trás até agora, do plano eterno de Deus, onde é que eu me encaixo nisso? De que forma eu faço parte disso, não apenas como alguém que assiste o que Deus está fazendo, mas como alguém que participa do que Deus está fazendo. Ou seja, como é que eu torno as descobertas de Maria algo pessoal, algo para mim? Como é que eu descubro, de que forma as promessas de Deus sobre a vida do seu povo, as promessas de Deus na Bíblia, de que maneira essas promessas não falham na minha vida? Diante das perspectivas que eu vivo, que eu preciso, do que minha vida precisa de fato, onde e como seguir. Que promessa de Deus para a sua vida você guarda, meu querido irmão, minha querida irmã? Qual é o grande problema a ser sanado? Torne as descobertas de Maria pessoais e aprenda que o poder de Deus é ilimitado. Ao celebrar o Natal deste ano, tenha Cristo como Senhor da sua história. Dessa história que você escreve, amanhã é dia de mais uma página dessa história. Amanhã é dia de Deus nos permitir escrever mais uma página dessa história. Mas o nosso desafio é entregar a caneta para Deus e falar assim: Deus, escreva essa história. Escreva a minha história. Escreve aqui. Ao celebrar o Natal deste ano, confie a Deus o que te incomoda hoje. Entregue a Ele o que rouba a sua paz. Confie a Ele os sonhos. Confie a Ele a escrita da outra página. Confie a Ele o próximo ano.
Faça isso ao celebrar o Natal. Giovanni, mas se eu fizer isso, se eu de fato tornar as descobertas de Maria pessoais, e se eu aprender aqui sobre os planos eternos de Deus na minha vida, sobre as promessas que não falham sobre a minha vida, sobre o poder ilimitado de Deus sobre mim, se eu quero de fato mesmo que Ele seja o Senhor da minha história, dessa história que está sendo escrita, e se eu preciso confiar a Ele, o que eu incomodo hoje, eu quero fazer isso, o que me incomoda eu quero entregar para Ele, o que pode acontecer? Eu diria, sem sombra de dúvidas, se prepare para um diferente, rico e surpreendente Natal. O convite é para celebrarmos o Natal numa perspectiva divina. Natal é tempo de boas notícias. E a boa notícia, como nós cantamos recentemente aqui na igreja, não vem de palácios de governo. As notícias do Natal não acontecem nos palácios de Jerusalém, não acontecem nos palácios de Herodes. A notícia do Natal vai de encontro a gente humilde, gente que estava com o coração aberto para receber a mensagem dos céus. Prepare-se para um verdadeiro Natal, para que possamos de fato dizer e viver uns com os outros: Feliz Natal, Feliz Natal. Feche os seus olhos. Eu quero convidar você nesse instante a fazer um exercício, a entregar a Deus o que te incomoda a Ele, o que te incomoda hoje. Quero desafiar você a entregar a Ele, a confiar a Ele, o que de fato incomoda você. Enquanto você ora, fala com Deus e coloca isso diante de Deus, nós abrimos o nosso coração diante dEle. Santo e eterno Deus, muito obrigado por esta palavra. Teu Santo Espírito toque em nossos corações, possamos compreendê-la, colocá-la em prática. Neste momento especial, queremos colocar a vida dessas pessoas que estão com as suas mãos levantadas. As minhas também estão levantadas, porque necessitamos sempre do teu socorro, necessitamos sempre da tua bênção, da sua proteção, e que nós possamos compreender aquilo que Maria compreendeu, e entendermos que a cruz de Cristo é a única esperança para as nossas vidas e para a vida de toda a humanidade. Abençoe, portanto, as nossas vidas, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua vida permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Vá em paz. Vá com Deus e que Ele te guarde em nome de Jesus.